Antes da gente começar de fato, um aviso rápido. O podcast Café e Vademecum está disponível no Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music. Já aproveita para assinar o feed por lá para não perder nenhuma atualização nossa. Isso. Dito isso, vamos direto ao ponto. A nossa imersão de hoje mergulha em um daqueles temas que são, olha, o verdadeiro terror de quem está se preparando para provas e concursos jurídicos. A famosa Lei dos Crimes Hediondos. Exato. A Lei 8.072, lá de 1990. E a gente trouxe para a mesa hoje uma pilha imensa de julgados recentes, tanto do STJ quanto do STF. E muita anotação detalhada da doutrina também, né? Além das atualizações legislativas mais quentes. Com certeza. A missão nesse nosso encontro é muito clara. O objetivo é dissecar a espinha dorsal dessa lei, fazer um corte bem cirúrgico mesmo na jurisprudência dos tribunais superiores. Focar naqueles conceitos técnicos que as bancas adoram usar como armadilhas. A ideia é construir atalhos sólidos de conhecimento para quem acompanha a gente. E é um privilégio enorme estar aqui para essa análise aprofundada. E para que a nossa audiência consiga desviar dessas armadilhas, o primeiro passo é entender o espírito da coisa, né? A origem de todo esse rigor. O pano de fundo. Isso. O ponto de partida inegociável é que a Constituição Federal de 88 não apenas sugeriu, mas impôs o que a gente chama de mandados constitucionais de criminalização. Lá no artigo 5º, inciso 43. Perfeito. Ali a Constituição deu uma ordem direta ao legislador ordinário. Do tipo, existem condutas que são tão nefastas e causam tanto dano ao tecido social que o Estado precisa adotar uma postura implacável. E essa determinação bebe direto daquela fonte das políticas de tolerância zero, né? Reflete o que a teoria chama de direito penal de emergência. É por isso que a própria Constituição exigiu que esses crimes fossem inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Nossa, e isso estabelece o tom da nossa conversa, porque a Constituição deu a ordem geral, mas existe um problema prático colossal aí. Como decidir, no mundo real, o que recebe esse rótulo tão pesado de hediondo? A grande questão. Revendo os nossos materiais, a teoria aponta que o direito penal trabalha basicamente com 3 caminhos, sabe? 3 sistemas de classificação. Os sistemas judicial, legal e misto. Exatamente. O judicial, onde o juiz tem o poder de olhar para o caso concreto, sentir a gravidade e decidir. O misto, que dá uma diretriz, mas deixa uma margem. E, por fim, o sistema legal ou enumerativo, que é basicamente uma lista fechada. É como se fosse a lista VIP de uma balada. Sim. Se o nome do crime não está impresso ali na porta, ele simplesmente não entra na categoria. E o caminho escolhido pelo Brasil foi justamente esse último. O sistema legal ou enumerativo. A grande vantagem de adotar um rol taxativo é a segurança jurídica. Todo mundo sabe as regras do jogo. Exato. O cidadão, a defesa, o Ministério Público, todos sabem de antemão. Evita-se que a definição de um crime fique refém do humor do julgador. Ou do clamor público em um caso altamente midiático, que acontece muito. Com certeza. Mas, claro, essa blindagem cobra um preço altíssimo, que é o engessamento de sistema. A sociedade é dinâmica, novas formas de criminalidade surgem todos os dias. E se o Congresso Nacional não for rápido o suficiente para atualizar a lista, o Poder Judiciário fica ali de mãos atadas. Fica. O que nos leva ao princípio da legalidade estrita. A analogia in malam partem, aquela que prejudica o réu, é terminantemente proibida no direito penal. Perfeitamente. E é justamente essa rigidez, essa impossibilidade de o juiz adaptar a lista à realidade que acaba gerando distorções absurdas no nosso sistema. E são essas distorções que viram as questões mais difíceis de prova. Então vamos entrar justamente nessas pegadinhas, começando pelo crime contra a vida por excelência, o homicídio. Vamos lá. A regra básica que todo mundo decora é que o homicídio simples, em regra, não é hediondo, a não ser que seja praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Mesmo que por um só agente. Isso. Já o homicídio qualificado entra direto na lista. Mas aí, os tribunais se depararam com a pergunta de $1 milhão.
E quando o homicídio é, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado, Essa é clássica. né? Por exemplo, um homicídio cometido com veneno, que qualifica, mas impelido por um motivo de relevante valor moral, que é o privilégio. Esse crime híbrido recebe o rótulo de hediondo? A resposta, cravada pela jurisprudência pacífica do STJ, através de julgados como o HC 153, 728 de São Paulo, é um sonoro não. Não é hediondo de jeito nenhum. O homicídio qualificado privilegiado jamais será considerado crime hediondo. O STJ construiu esse entendimento em duas frentes. A primeira é puramente técnica e literal. Falta previsão legal. Voltamos ao rol taxativo. Exato. A Lei 8.072 menciona expressamente as qualificadoras, mas silencia completamente sobre a figura do privilégio. Se não está escrito, não é hediondo. A segunda frente de argumentação, intelectualmente muito mais rica, é a incompatibilidade axiológica. Pausa rápida para a gente destrinchar esse termo vital. Incompatibilidade axiológica. Axiologia é o estudo dos valores. Isso. Então o STJ está dizendo que existe um choque frontal de valores incompatíveis dentro da mesma conduta, correto? Exatamente isso. Vamos analisar os elementos. O privilégio ocorre quando a pessoa comete o crime impelida por motivo de relevante valor social, valor moral ou sobre o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação. Ou seja, a lei reconhece um contexto humano que diminui a reprovação. Por outro lado, o crime hediondo é a escória da criminalidade, a conduta que causa extrema repulsa. É impossível, do ponto de vista lógico e valorativo, que um ato seja simultaneamente impulsionado por um valor moral elevado e, ao mesmo tempo, seja absolutamente repugnante e hediondo. São como água e óleo não se misturam. Perfeito. Portanto, o privilégio afasta a hediondez da qualificadora. Essa explicação resolve qualquer questão teórica sobre o tema. Mas avançando na nossa análise legislativa, tem um inciso muito específico que busca criar um escudo protetor em volta das forças de segurança do Estado. Ah, as lesões corporais? Exato. A lei transformou em hediondas a lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima, e a lesão seguida de morte, mas apenas em cenários cirurgicamente delimitados. Sim. E quem está com o caderno aberto agora precisa ter muita cautela com os requisitos cumulativos dessa proteção. Não é qualquer lesão gravíssima que vira hedionda. Tem que olhar a vítima. O crime precisa ter como vítima autoridades ou agentes descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição. Forças Armadas, polícias em geral, sistema prisional, Força Nacional. E a inovação é que a lei estende esse escudo aos familiares. Cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau. E é aqui que a árvore genealógica vira questão de prova, viu? Sempre vira. Parente até o 3º grau. Vamos desenhar isso. Pais e filhos são 1º grau. Irmãos, avós e netos são 2º grau. Tios, sobrinhos e bisavós entram no 3º grau. Isso significa que lesionar gravemente o sobrinho de um policial se enquadra na regra. Mas o primo que é parente de 4º grau, na linha colateral, está fora dessa regra de hediondez. E detalhe, tem um motor invisível que precisa estar presente para a regra funcionar. Sim. Não basta apenas acertar o grau de parentesco. Esse motor invisível se chama nexo funcional. A lei não criou um privilégio pessoal para a figura do policial. A proteção é para a função que o Estado exerce através daquela pessoa. Exige-se que o crime ocorra no exercício da função ou em decorrência dela. Isso. No caso dos familiares, a agressão precisa acontecer especificamente em razão dessa condição de parentesco com o agente. Para ilustrar, se um policial está de folga, paisana, se envolve numa briga de trânsito comum e sofre uma lesão gravíssima, esse crime não será hediondo por este inciso. A motivação do agressor não teve nada a ver com a farda. Exemplo perfeito. E falando em atualizações vitais, a gente precisa analisar a novidade legislativa ao mais quente do momento, a Lei 14.994 de 2024. Que reescreveu a história do feminicídio no Brasil. Sem dúvida alguma. É uma reestruturação que redefine o mapa das provas,
porque, historicamente, o feminicídio nasceu como uma qualificadora do homicídio. Porém, a nova legislação elevou o feminicídio a um patamar de crime autônomo, criando o artigo 121-A do Código Penal. E para não deixar nenhuma margem para interpretações divergentes, a lei fez questão de atualizar a lista dos crimes hediondos para confirmar expressamente o feminicídio. Agora, como tipo penal independente, reflete um recrudescimento da política criminal e uma tentativa de dar ainda mais visibilidade e rigor punitivo à violência de gênero. Agora, eu quero direcionar os holofotes para os crimes patrimoniais, porque foi aqui que a Lei 13.964 de 2019, o conhecido pacote anticrime, criou um verdadeiro labirinto interpretativo. Uma confusão enorme. Até a véspera dessa lei, a regra era um alívio de tão simples. O roubo em si não era hediondo. A única exceção patrimonial na lista VIP era o latrocínio, que é o roubo com o resultado morte. Mas o pacote anticrime embaralhou as cartas completamente. Mudou drasticamente e expandiu o rigor sobre os crimes patrimoniais com violência. Quais entraram? Hoje, além do latrocínio, tornou-se hediondo o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, o famoso sequestro relâmpago. Tornou-se hediondo o roubo com emprego de arma de fogo, e aqui sublinho, qualquer arma de fogo. Seja de uso permitido, restrito ou proibido. Isso. E por fim, o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Mas existe uma fronteira temporal absoluta que nenhum candidato pode ignorar. A vigência da lei. A aplicação da vacatio legis em relação à retroatividade da lei penal. Precisamente. O direito penal tem como pilar a regra de que a lei mais gravosa não retroage para prejudicar o réu. O pacote anticrime entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Ou seja, todas essas novas modalidades de roubo hediondo só existem juridicamente a partir dessa data. Se cometeu um sequestro relâmpago no Réveillon de 2018, não tem o carimbo de hediondo. Não importa quão violento tenha sido. Essa linha do tempo é crucial. Mas dentro dessa seara de crimes patrimoniais e do pacote anticrime, tem um contraste legislativo que, olha, beira o surrealismo e virou a questão favorita de todas as bancas. O caso dos explosivos. Exato. Envolve o uso de explosivos para a subtração de valores. É a prova cabal de como o sistema enumerativo fechado pode criar buracos negros na lógica penal. É o famoso erro de simetria legislativa. A intenção do Congresso era combater aquelas quadrilhas do novo cangaço que explodem caixas eletrônicos. Certo. Para isso, o legislador pegou o furto qualificado pelo emprego de explosivo e colocou na lista de crimes hediondos. O problema colossal é que na hora de redigir a lei, simplesmente esqueceram de fazer a mesma atualização no crime de roubo. Gente, isso gera uma situação paradoxal que a gente precisa desenhar para quem nos ouve. Imagina a cena. O indivíduo entra numa agência bancária de madrugada, escondido, não ameaça ninguém, coloca dinamite no caixa e leva o dinheiro. Furto com emprego de explosivo. Está expressamente na lista. Logo, é hediondo. Agora muda o cenário. O mesmo indivíduo invade a agência durante o dia, rende os vigilantes com fuzis, amarra todo mundo e usa o mesmo explosivo para abrir o cofre. Isso é roubo com emprego de explosivo. É infinitamente mais grave, porque ofende o patrimônio e a vida das pessoas. Mas, por um esquecimento do Congresso, não está no rol taxativo. Conclusão? Não é hediondo. É um absurdo institucional, mas o judiciário não pode fazer nada para consertar. Lembra da nossa regra de ouro do início? É proibida a analogia in malam partem. O juiz não pode dizer, seu crime foi muito pior que o furto, vou te condenar por hediondo também. Não pode. E as bancas exploram mais uma camada desse buraco legislativo. O furto do explosivo em si também não é hediondo. Se o criminoso invade uma pedreira para furtar dinamite, isso é furto simples ou qualificado por outro motivo. A hediondez recai só sobre a utilização do explosivo para furtar alguma outra coisa como o caixa. É um prato cheio para confundir, é? Surreal. Mas deslocando nossa análise agora para o terreno dos crimes contra a saúde pública, a gente encontra um cenário onde o próprio STF teve que atuar como um freio de arrumação.
Ah, o artigo 273. Sim, a falsificação, corrupção ou alteração de medicamentos e cosméticos. Esse caso é emblemático sobre o princípio da proporcionalidade. A Lei 9.677 jogou a pena abstrata desse crime para um patamar estratosférico, de 10 a 15 anos de reclusão. Só para dar perspectiva para quem está estudando, a pena mínima de um homicídio simples, que ceifa uma vida humana, é de 6 anos. E falsificar cosmético dava 10 anos no mínimo. O STF, no recurso extraordinário 979-962, declarou essa pena inconstitucional por ferir frontalmente a proporcionalidade. E aqui entra um conceito de controle de constitucionalidade fascinante. O STF não pode simplesmente inventar uma pena nova da própria cabeça. O que a Corte aplicou na prática para resolver essa lacuna? O STF utilizou o Instituto do Efeito Repristinatório. A repristinação? Isso. Que significa restaurar a vigência de uma norma que havia sido revogada. Como a lei nova, que impôs a pena de 10 a 15 anos, foi declarada inconstitucional, ela é considerada nula, como se nunca devesse ter existido. Consequentemente, a lei anterior, que havia sido revogada por ela, ressuscita. Exato, com esse efeito repristinatório. A Corte determinou que voltasse a valer a pena original prevista no Código Penal para esse crime lá atrás, que é de 1 a 3 anos de reclusão, muito mais condizente. Uma diferença colossal de dosimetria. Avançando para o sensível terreno dos crimes contra a dignidade sexual, o rol da lei sempre abarcou o estupro e o estupro de vulnerável. Sempre. Contudo, a legislação ampliou esse escopo, incluindo o crime de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, o artigo 218-B. E há um julgado recente do STJ que costuma enganar a intuição. O recurso especial 1.963.590. A palavra exploração nos induz a pensar em uma prática contínua, uma habitualidade, mas o STJ interpretou a proteção integral da criança de forma rigorosa e decidiu que esse é um crime instantâneo. Ou seja, o simples ato de obter a concordância do menor, utilizando oferta de dinheiro, já consuma o delito e atrai a hediondez. Não é necessária uma prática reiterada. O crime se consuma independentemente de o ato sexual chegar a ocorrer de fato após a negociação. A proteção estatal agindo de forma antecipada. Entrando agora em um campo minado, o Estatuto do Desarmamento. Esse tema sofreu um efeito sanfona gigantesco. Como ficou a fotografia jurídica atual das armas? Virou uma colcha de retalhos, mas vamos organizar. Atualmente, no que diz respeito ao porte ou posse ilegal, apenas a arma de fogo de uso proibido configura crime hediondo. Antigamente, portar arma de uso restrito, como um fuzil, era hediondo. O pacote anticrime retirou isso. Retirou. Além da arma de uso proibido, a lei atual considera hediondo o comércio ilegal de armas de fogo e o tráfico internacional. Essa distinção entre arma de uso restrito e arma de uso proibido é um detalhe cirúrgico para a prova. E por falar nisso, isso nos conecta ao crime de organização criminosa. Pertencer a qualquer organização criminosa é automaticamente um crime hediondo? De jeito nenhum. As provas tentam forçar essa generalização o tempo todo. A lei estabelece que o crime de organização criminosa só ganha roupagem de hediondo quando for direcionada especificamente para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Se o Ministério Público desmantela uma organização voltada para lavagem de dinheiro que não está na lista, integrar essa organização também não será hediondo? Ficou muito bem delimitado. E o uso da expressão crimes equiparados nos leva naturalmente aos famosos 3 T's da Constituição: tráfico, tortura e terrorismo. A lei manda aplicar o mesmo rigor a eles. No entanto, quando a gente coloca o crime de tráfico de drogas no microscópio do STF, descobre lendas urbanas fortíssimas. A primeira grande lenda é sobre o chamado tráfico privilegiado. O benefício para quem é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Durante muito tempo debateu-se se essa figura mantinha o caráter hediondo. E o STF, no HC 118.533, bateu o martelo.
O tráfico privilegiado não possui natureza hedionda. O pequeno traficante eventual não tem o mesmo grau de reprovabilidade do grande traficante. E o crime autônomo de associação para o tráfico? A intuição grita que isso é crime equiparado a hediondo. Mas a intuição erra feio aqui. Outro mito que precisa ser riscado do caderno. A jurisprudência é pacífica. O crime de associação para o tráfico não é equiparado ao hediondo. O rigor extremo só se aplica ao tipo penal principal do comércio de entorpecentes. Entendido o que entra e o que não entra, a gente precisa falar das consequências reais da hediondez. Proibição de anistia, graça, indulto e fiança. Porém, a grande batalha jurídica se deu na execução penal, especificamente no regime de cumprimento da pena. A evolução jurisprudencial mais fascinante, sempre pautada na individualização da pena. Na redação original, a lei dizia que o condenado deveria cumprir a pena em regime integralmente fechado, sem direito à progressão. E o STF declarou essa regra inconstitucional. O Congresso, então, tentou uma nova roupagem. Alterou a lei para exigir o cumprimento em regime inicialmente fechado, de forma obrigatória. E o STF precisou agir de novo no HC 111/840 e disse também, não pode. É inconstitucional obrigar o juiz a fixar regime fechado de forma automática, com os olhos vendados para o caso concreto. A individualização da pena é um direito fundamental que reina absoluto. Bom, estamos entrando nos últimos 3 ou 4 minutos do nosso encontro. É aquele momento de ouro em que vamos traduzir todo esse volume de informações em uma verdadeira receita de bolo para os concursos jurídicos. Vamos traçar o mapa definitivo da mina. Apontando exatamente como as bancas cobram, quais artigos e decisões formam o núcleo de revisão obrigatória para a nossa audiência. Ponto de foco número 1, a revisão cirúrgica das exclusões do artigo 1º. Os examinadores adoram usar crimes de forte comoção midiática, afirmando falsamente que são hediondos. Repitam mentalmente. Homicídio qualificado privilegiado não é. Tráfico privilegiado não é. Associação para o tráfico não é. E o furto da dinamite também não. O ponto 2 é o domínio sobre a jurisprudência das armas. As provas insistem em dizer que portar arma de uso permitido, com numeração raspada, é hediondo. Deixou de ser com o pacote anticrime, galera. Cuidado! Apenas arma de uso proibido, o comércio ilegal e o tráfico internacional configuram hediondez hoje. E o ponto 3 recai sobre a matemática da progressão de regime na Lei de Execução Penal, a armadilha mais perigosa do momento. O STF precisou tapar um buraco legislativo. Explica essa do buraco. O pacote anticrime esqueceu de prever a porcentagem de progressão para o apenado que é reincidente genérico em crime hediondo sem morte. O reincidente genérico é quem cometeu um crime hediondo agora, mas o crime anterior era comum. A lei silenciou sobre ele. E aí? O STF decidiu que usa-se a analogia in bonam partem para beneficiar o réu. Preenche-se a lacuna aplicando a fração mais benéfica de 40% para progressão. Sensacional. E para fechar a matriz de revisão, o ponto 4. O ponto 4 é o mantra dos regimes prisionais. Qualquer assertiva na sua prova afirmando que a legislação impõe validamente um regime 100% fechado ou obriga o regime inicialmente fechado de forma automática, marque como errada. Essas imposições matemáticas batem de frente com a Constituição. É exatamente o domínio desses atalhos interpretativos que separa os candidatos aprovados do resto. Entender onde o texto seco termina e a jurisprudência começa. O conhecimento da jurisprudência é o único escudo contra as bancas. E esse debate riquíssimo me traz uma reflexão final, algo que gostaria de plantar na mente de quem acompanhou a imersão de hoje. Vamos lá. Nós vimos como o STF e o STJ precisam intervir quase cotidianamente para corrigir as distorções da lei, no resgate de penas desproporcionais, na derrubada de regimes engessados, na criação de pontes como a analogia de 40%. Olhando por esse prisma, o Poder Judiciário brasileiro se assemelha a um arquiteto, tentando consertar cômodo por cômodo
Um prédio que já nasceu com problemas estruturais graves na planta feita pelo Congresso. A imagem é perfeita. A provocação que fica é se o nosso sistema adotou um formato de lista enumerativa que é tão engessado a ponto de criar atrocidades lógicas, como considerar o furto com explosivo pior que o roubo armado com explosivo. Surreal. E se o próprio judiciário vive correndo atrás do prejuízo para remendar essa legislação, será que não passou da hora de o Brasil repensar se esse modelo estritamente legal ainda faz sentido no século XXI? Até que ponto o engessamento produz segurança jurídica? E a partir de que ponto ele se converte numa máquina de produzir injustiças? Fica o convite para essa análise crítica. É uma provocação necessária e de altíssimo nível para encerrar o nosso programa com chave de ouro. Agradeço demais o engajamento de quem nos acompanhou até aqui. O volume de informação foi denso, mas dominar as exceções da jurisprudência é um passo gigantesco na preparação. Continuem mergulhados nos estudos, expandindo seus horizontes. Um forte abraço e até a próxima análise aprofundada.